Vamos lá. Eu resolvi a fazer algumas coisas para ajudar as pessoas que estão fazendo bem para mim e coisas que eu estou fazendo dia a dia que está fazendo a mudança na minha vida. Eu vou contar algumas estratégias que eu tenho tomado e que eu tenho aprendido. Eu acredito que isso serve para todos, porque quando eu comecei a fazer, a minha principal pergunta é: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter disciplina suficiente para fazer o que essas pessoas relevantes fazem? E eu comecei, não foi fácil, foi muito difícil, porque a procrastinação, ela toma conta da gente. A gente cria umas certas crenças que a gente fala assim, isso não é para mim, eu não preciso dessa vida, ou melhor, isso aí está muito longe do meu patamar. E eu comecei a estudar. Eu estou em 40 anos, 41 anos completos, tenho 2 filhos, sou casada, formada em administração de empresa, possuo uma empresa de crédito imobiliário. E quando eu comecei a despertar para estudar, foi muito diferente, porque na época que eu estudava, eu tinha uma ideologia, uma crença que eu achava que eu estudava para o mercado de trabalho. E isso é um engano, isso é um equívoco. A gente estuda para a gente, para nós crescermos, para nós sermos melhores, para sermos melhores como ser humano, para ser melhor como mãe, para ser melhor como pessoa, para ser melhor como filha, como esposa, e seja o meio que você vive. As circunstâncias, ela não modificam, o que modifica é você. E aí, quando você modifica, as circunstâncias automaticamente são modificadas. E eu comecei a estudar. E nesse percurso, eu comecei a ler alguns livros para me ajudar. Pode até ser livro de autoajuda, que são falados, mas eu comecei a ler alguns livros. E teve muitas pessoas importantes na minha vida nessa caminhada. Hoje eu completei 6 meses de leitura intensa. Foram 14 livros que foram lidos, 12 completos, 2 eu estou terminando de ler. Antigamente, quando eu começava a ler, eu vou passar uma dificuldade que eu tinha. Eu sempre lia no final do dia, né? Porque a vida acaba tomando a gente e esvaindo. E eu lia no final do dia. No final do dia eu estava muito cansada. E eu lia 1, 2 páginas e falava, não vou aguentar. E eu acabava dormindo com o livro. Aí eu falei, não vou ler livro, eu vou começar a escutar vídeo, porque eu acho que o vídeo eu consigo ouvir. Outro engano. Eu dormia no meio do caminho. Eu acordava com o telefone do lado no outro dia e falava, puxa, eu não escutei o vídeo, eu nem lembro o que foi que eu escutei, nem que parte eu parei de escutar. Então, o que eu fiz? Eu me disciplinei, eu comecei a pegar umas horas para eu poder ler e para eu poder estudar e para eu escutar vídeos, porque esses 3 juntos fazem uma diferença muito grande na vida da gente. Aí o que eu comecei? Eu comecei a pegar alguns livros que me interessavam. Eu lia o prefácio do livro, eu comecei a procurar sobre alguns comentários dos livros e comecei a ler sobre esses livros. E isso me fez um up na minha vida. Eu estou falando de verdade, isso não é para poder as pessoas entenderem, falar que não é possível, tá? E o que me deu mais força para a leitura, na realidade, foi a minha filha, porque na realidade ela tem 14 anos hoje completos, vai fazer 14 anos, tem 13 para 14 anos, faz 14 anos agora em setembro, e ela lê demais. E eu comecei a ficar com vergonha dela. Eu falei, gente, a minha filha lê tanto e eu não consigo ler um livro. Tudo que eu começo eu não termino. Aí eu falei, vou pegar um livro bacana para eu começar a ler. E eu comecei, um primeiro livro que eu terminei, que eu comecei e terminei, foi do Tiago Brunet, que são livros um pouco menos grossos. A leitura dele é bem bacana. As letras são letras grandes, então assim, ela te facilita na leitura. Não porque tem problema de visão, não é isso. Mas para quem tem problema de visão ajuda. Mas porque você tem a preguiça da leitura. Você começa a ter temor da leitura. Isso não é para mim, eu já passei da idade, chega, isso aí já tem outras coisas hoje na vida, eu preciso correr atrás do dinheiro, eu preciso pagar as contas. Então isso acaba ficando para o segundo, para o terceiro, para o quarto plano. E eu comecei a ler e me fez uma diferença muito grande. Hoje eu contabilizo 12 livros completos lidos. Esses 12 livros lidos eu considero uma vitória, porque eu lia um livro por ano. Isso quando dava, isso quando eu começava e terminava, porque teve vários livros nesse percurso que eu ia na livraria, eu comprava livro para minha filha, eu comprava para mim. Só que quando eu chegava em casa, eu começava a ler e parava no meio do caminho. Chegava na metade do livro e eu nem terminava mais. Então, assim, eu tinha muitos livros em casa, começados e não terminados.
Então eu comecei a terminar os livros que eu li. Esse foi o primeiro passo da minha mudança, de leitura. E hoje eu vou começar a falar sobre algumas coisas que me têm chamado a atenção nos meus livros, que eu estou lendo. Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu mudei, eu posso fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão querendo mudar. A vida, ela é percursos, ela é fases, ela é processos. E eu percebi isso no decorrer desse processo. Na realidade, nenhuma fada madrinha chegou no meu quarto e falou para mim assim: olha, você tem que começar a ler 2 folhas por dia, ou você tem que começar a ler pelo menos 1 folha por dia para que chegue no final do mês você tenha terminado de ler o livro. Eu não sabia disso. Isso eu fui treinado. Eu fui aprendendo a lidar com isso. Então eu estou aqui para ensinar que é possível. Então como que eu comecei? Peguei um livro mais fino para me dar prazer de ler, uma coisa que me encantou, uma coisa que me chamou os olhos no prefácio. Isso é muito bacana. Lê a capa do livro, lê o prefácio do livro, lê o verso do livro. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, ainda procura na internet. Hoje nós temos milhões de ferramentas que você digita lá sobre a expectativa do livro, sobre o que o livro induz, o que o livro te fala. Porque uma coisa que eu aprendi com o Thiago Brunet, que é o meu mentor e o mentor da minha família, é que a gente tem que ler do problema que nós estamos passando. A leitura, ela é eficiente, só que você tem que ler o que você está precisando naquele momento. Se eu estou com um problema financeiro, eu não vou ler sobre arte de decoração de casa. Eu tenho que ler sobre problema financeiro, para eu poder sair dessa situação onde eu estava. E o meu problema que eu tinha, na realidade, que eu descobri, foi a desorganização. Eu não era uma pessoa organizada nem disciplinada. Eu me achava, mas eu não era. E sabe como que eu descobri isso? Me tornando uma pessoa organizada. Agora, como que a gente se torna uma pessoa organizada? Eu comecei a dividir meus horários. Eu comecei a fazer uma escala de trabalho, uma escala de leitura e uma escala para escutar os vídeos, porque eu precisava mudar. E eu comecei a ler os livros começaram a mostrar um mundo que eu não conhecia. Um mundo que as pessoas passam para a gente de uma forma que a gente até menospreza, ou melhor, nem dá atenção. E a gente percebe que hoje as livrarias estão lotadas de livros bacanas. Nós temos imensas pessoas boas no Brasil e fora do Brasil que ministra para a gente através de leitura, que a pessoa levou anos para fazer o estudo e ele fica catalogado para você. Eu estou lendo um livro do Napoleão Hill, ele morreu em 1970 e até hoje continua vendendo os seus livros. Então você vê que ele demorou, no livro ele coloca uma coisa que me chamou muita atenção do Napoleão Hill, que ele levou 50 anos para escrever seu primeiro livro. Então isso você para analisar, você vê assim o poder que existe na leitura, numa coisa escrita, numa coisa deixada para o outro. E eu comecei a perceber isso, e isso começou a me encantar, porque na realidade, se a pessoa escreve e ela põe numa livraria para você, seja o preço que determinar, ela está dizendo para você que é possível. Qualquer um pode hoje se tornar o autor de um livro, e por que não o autor da sua vida? Eu acredito que as pessoas ela têm a possibilidade de mudar a vida na hora que ela quiser, no momento que ela quiser. E a gente percebe hoje que as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso, sempre colocando a desculpa que não é para você. Ou melhor, ela sai até falando assim, eu vou mudar. Só que começa no começo do dia, ela entende que ela precisa mudar. E chega no final do dia, ela não fez nada diferente para mudar. Então nós temos que ter práticas. E essas práticas que eu vou ensinar sobre treinamento. Porque eu tive isso. Eu passei por isso. Eu não fui uma pessoa que foi da noite para o dia comecei a ler um livro inteiro. Eu comecei a ler partes do livro. E teve dias que eu lia 1 folha, passava outra semana que eu lia outra folha. Às vezes eu esquecia do que eu tinha lido, eu tinha que voltar. Então, na realidade, esse treinamento não foi fácil. Eu tive que lutar com a minha cansaço, eu tive que fazer um esforço sobrenatural, porque eu queria mudança. E eu aprendi nesse período que muita gente já fala sobre isso. A mudança não é fácil. A gente tem que querer mudar. E foi uma coisa que me instigou, foi a mudança. Porque eu vi tantas pessoas que não eram nada e do nada começou a crescer. Mas não foi do nada. Quando você começa a ver a história, o testemunho dessas pessoas, ela teve um tempo de amadurecimento. E eu percebo que a gente precisa amadurecer em muitas coisas.
E hoje que eu comecei a escrever, tem 6 meses que eu estou fazendo leitura. Hoje eu resolvi a mudar mais um capítulo da minha vida, a mostrar para as pessoas que é fácil, que é possível, que dá para se fazer, que não é impossível você pegar um livro que você sinta necessidade da mudança e começar a mudar. Então, hoje eu influenciei direta e indiretamente o meu esposo, o meu filho de 10 anos, o meu irmão, que também não lia, tinha a mesma desculpa que eu tinha, que a gente não tinha tempo. Hoje meu irmão já tá lendo e a gente faz troca de livros. Eu compro os livros, ele lê, aí depois ele me entrega. Então isso traz a mudança na onde você está. Então você é responsável por essa mudança. Não coloca a responsabilidade no lugar de ninguém e nem no espaço de ninguém. Eu entendi que essa mudança tem que vir de mim, que quando eu começar a mudar, as circunstâncias vão ser mudadas. E a gente percebe isso naturalmente. Então, vem comigo, vamos lá aprender junto, vamos fazer uma coisa diferente todos os dias e começar a escrever. Pega um bloquinho, pega um caderno que você queira e começa a escrever a mudança que você precisa. Foi isso que eu fiz. O primeiro passo que eu fiz foi isso. Aonde que eu preciso mudar? E às vezes quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente demora a responder. Sabe por quê? Porque é difícil você entender o que você precisa mudar. Porque a gente acorda todos os dias, faz as mesmas coisas todos os dias e os resultados sempre são os mesmos. A gente sempre escuta assim, quer resultado diferente? Faça diferente. Só que a gente não consegue fazer diferente até que você entende que precisa fazer diferente. Então, eu vou ajudar você a fazer isso. Como? De uma forma prática, sem peso, sem fardo e mostrar para vocês que é possível.